Olá, pessoal. Muito prazer em vê-los. Eu não sei se vocês se lembram do último momento, mas nós falamos sobre a terra. Produz a terra relva ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Essa terra estava coberta com água, mas Deus ele separou a água debaixo do firmamento, em cima do firmamento. Então a água subindo, a terra que estava embaixo da água começou a aparecer. E Deus chamou essa terra essa parte seca de terra. E Deus juntou a água na parte. Então, essa terra estava aparecendo duas partes, terra e mar. Deus não falou para o mar, para a água. Deus falou suas palavras para a terra. Produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. A última vez nós falamos sobre Tiago capítulo 1. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, independente da oração que vocês fizerem diante de Deus, quando vocês decidirem o seu coração ao lado do seu coração, então essa oração é respondida. Mas que lado que é? É o lado que você tem que olhar para a palavra de Deus. Então, em Isaías capítulo 55, sabe o que está escrito? Os pensamentos do Senhor são diferentes dos seus pensamentos. Os nossos pensamentos não tem como ser igual ao de Deus. Quando nós vemos, tem vezes que quando a gente vê, não é certo, mas quando Deus vê, é certo. Quando a gente lê os 4 livros do Evangelho, todo lugar que teve trabalho de Deus, era necessário um processo para fazer com que esses trabalhos de Deus aparecessem. Então, por exemplo, a história das bodas de Caná da Galileia, onde Jesus Cristo fez o primeiro milagre. Jesus Cristo, ele participou dessas bodas e faltou vinho. E Jesus Cristo falou para a mãe dele falou para Jesus que faltava vinho. E Jesus Cristo falou: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então parece que essas palavras não têm nenhum sentido. Mas quando Maria escutou isso, ela falou para os seus servos: tudo que ele vos disser, fazei. E ali tinham duas ou 3 metretas de água, e ele falou para encher com água. E aqueles serventes encheram aquelas 6 talhas de pedra com água. E Jesus Cristo falou que agora levai ao mestre-sala. É aqui que está o problema. O que ele mandou colocar e levar para o mestre-sala? Respondam vocês, por favor. Ele falou para pegar a água, encher de água e levar ao mestre-sala, certo? Não é? O que é, pessoal, audientes? O que é que ele falou para levar? Hein? Onde que na Bíblia está escrito que é água? Quando Jesus falou que era para levar água? Ele só falou: agora levai ao mestre-sala. Ele não falou que era água.
Por que Jesus Cristo falou que era para levar agora para o mestre-sala? Tem um segredo. Porque para Jesus Cristo já não era mais água, era vinho. Vocês falaram que era água, mas por que vocês acham que era água? Não, não é água. Jesus falou o quê? Agora levai ao mestre-sala. Agora tem um ponto, um tempo. Então, Jesus, ele dividiu esse tempo em antes e depois. Na Bíblia está escrito, enchei as talhas talhas de água com enchei as talhas de pedra com água. E aí agora ele falou, e agora? Se ele falou agora, o oposto de agora é antes. Por que que ele usou a palavra agora? Então, aqueles serventes, eles encheram água ou vinho? Com certeza, eles encheram água. Dentro daquelas talhas de pedra tinha água. Quando eles colocaram, era água. E depois que eles colocaram, também era água. Mas Jesus Cristo falou: agora enchei e levai ao mestre-sala. Quando que é agora? Quando Jesus Cristo falou agora, já era o momento de que Jesus Cristo transformou a água em vinho. Então, não tinha motivo de Jesus mandar levar água para o mestre-sala. Porque Jesus Cristo já trocou o que ele mandou levar. Se não tivesse trocado, Jesus Cristo podia ter falado para levar? Por que ele falou agora? Jesus, ele encheu as talhas de pedra com água. Com certeza foi água que encheu. Era água. Mas Jesus Cristo trocou a água em vinho. Por isso ele falou agora. Quando Jesus Cristo falou agora, era água ou era vinho? Quando Jesus Cristo falou agora levai ao mestre-sala, aquilo era água ou era vinho? O que era? Sim, era vinho. Mas o que é importante? Com certeza, os serventes, eles colocaram água ali dentro. Mas Jesus Cristo colocou água, e colocou açúcar, e colocou vinho ali dentro. Ele misturou com outro vinho? Não tinha como misturar com outra coisa, porque ele encheu de água até a boca da garrafa. Nós não temos poder para transformar a água em vinho, né? Então, porque não temos esse poder, pensamos que aquilo é água. Mas Jesus falou o quê? Agora levai ao mestre-sala. No coração de Jesus, aquilo já era vinho. Mas quando as pessoas veem, aquilo é água. Por isso que nós e Jesus Cristo temos diferença de pensamento. Quando o Senhor falou que aquilo era vinho, se parece vinho aos nossos olhos, não tem problema. Mas quando aos nossos olhos parece água, então, e aos olhos de Deus também é água, então não tem problema. Mas qual é a diferença entre nós e Deus? Deus tinha poder para transformar a água em vinho, e ele realmente o fez. E porque ele o fez, ele transformou a água em vinho, então era vinho. Então, aos olhos do Senhor era vinho, mas aos nossos olhos parece somente uma água. Aos nossos olhos parece água. Mesmo eu falando, Senhor, eu acredito que isso daqui é vinho, mas você não consegue acreditar nisso.
É assim que aconteceu na Bíblia. Sempre quando tem o trabalho de Deus na Bíblia, precisou desse processo. O enfermo havia 38 anos, que está em João capítulo 5. O enfermo havia 38 anos, estava deitado no tanque de Betesda. E Jesus Cristo se encontrou com ele. Queres ser curado? E o que o enfermo falou? Senhor, quando a água é agitada, não tem ninguém que me ponha no tanque. Pois quando eu vou, outro desce antes de mim. Jesus Cristo falou para aquele doente: levanta-te, toma o teu leito e anda. Por que Jesus Cristo mandou ele se levantar e andar? Por que Jesus Cristo falou: levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus Cristo sabia que ele era uma pessoa que não podia se levantar e andar. Vocês pensam que ele é um senhor que diz, o Senhor Deus que diz para se levantar, tomar o leito e andar? E se ele não pode? Não, não é, ele não é assim. Ele falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. Por que Jesus falou isso? Porque ele já curou aquele homem. Quando Jesus falou: levanta-te, toma o teu leito e anda, quer dizer que ele já estava curado. Amém? Ele já estava curado. Porque quando Jesus Cristo viu, ele já estava curado, que ele falou para levantar e andar. Quando o enfermo havia 38 anos viu, o que ele falou? Ele não podia sentir que ele estava curado. Não tinha, ele não estava sentindo nenhum poder. Mas aí agora o enfermo havia 38 anos, ele estava preocupado. Eu não posso andar. Eu não posso me levantar. A outra vez eu tentei me levantar, mas eu não consegui. A minha perna é que nem um pau, não tem força nenhuma. Isso não faz sentido. Quando ele via pelo pensamento dele, era assim. Agora o enfermo havia 38 anos, ele tinha que decidir. Ele acredita agora na palavra do Senhor que diz para ele se levantar e andar? Ou ele acreditava no pensamento dele que dizia que ele não podia levantar e andar? Então, aquele homem, ele somente podia ficar em conflito com o seu pensamento. Será que eu tenho que andar ou será que eu tenho que ficar parado aqui? Então, isso era um problema simples que ele tinha que concluir. Será que eu vou acreditar no meu pensamento ou vou acreditar na palavra de Deus? Porque Jesus Cristo, ele já falou para levantar e andar, porque ele já preparou para levantar e andar. Então, é só se levantar e andar pela fé no Senhor. Mas pelo pensamento dele, ele jamais poderia se levantar e andar. Se eu pudesse levantar e andar, por que o senhor acha que eu ficaria aqui deitado? Eu também quero me levantar e andar. Mas eu sou enferma há 38 anos. O senhor é que não me conhece. Eu já me esforcei bastante para andar. Não dá. Me deixa em paz aqui. Só me dá um pouco de esmola e vai embora. E pare de me perturbar. As pessoas que acreditam em si mesmas, elas somente podem falar isso. Isso é a vida espiritual. Então, aquele mar que balança é como o quê? É o coração que flui conforme a situação. Mas a terra que não balança é a pessoa que acredita na palavra de Deus. Por mais que você fique sentado,
Se vocês ficarem sentados num avião que está se movimentando, vocês vão andar ou não? Vão se mexer ou não vão? Então, e se você ficar num carro, ou num avião, ou um bote, qualquer lugar que mover, você vai se mover junto. Mesmo que você esteja com o cinto de segurança, quando tiver velocidade no carro, você vai se movimentar. Se você estiver sentado numa cadeira que não se movimenta, então você não vai se movimentar. Então, onde você está sentado? Você está sobre o seu pensamento? Ou você está sentado na sua situação? A situação sempre muda. A situação também sempre muda. Então, as nossas condições sempre mudam também. A única coisa que não muda é a palavra de Deus. Então, no que a gente tem que acreditar agora? A gente tem que acreditar na palavra de Deus. Independente de como eu enxergue, independente de como eu me sinta, independente de como a minha situação seja. Mas o que a palavra de Deus diz? É a mesma coisa para receber o perdão dos pecados. Muitas pessoas, para saber se o meu pecado foi lavado ou não, elas querem saber como elas estão se sentindo. Sabe por que as pessoas são insensatas? Para eu saber se meu pecado foi perdoado ou não, as pessoas não querem abrir a Bíblia para saber o que Deus falou. Elas vão para a montanha e fazem jejum. Elas fazem a noite inteira a oração. E quando o coração fica quente, quando começam a ter dom de língua, então elas pensam, então meus pecados foram lavados. Mas se não tem nada disso, meu pecado não foi lavado. São pessoas que acreditam no seu sentimento. Mas a pessoa que acredita na palavra de Deus, quando eu vejo, parece água pura, mas se ele falou para eu levar, então eu vou levar. E se Jesus falou para aquele homem enfermo há 38 anos, levanta-te, toma o teu leito e anda, então eu vou levantar e andar. Então, independente de como eu enxergue, quando eu vejo, eu sou uma pessoa que tenho mais pecado que qualquer outra pessoa. É verdade que eu cometi muita maldade. É verdade que eu menti. É verdade que eu roubei. É verdade que eu adulterei. Com certeza eu sou pecador. Mas a Bíblia diz: eu desfiz as tuas iniquidades como a neve, os teus pecados eu fiz desaparecer como a nuvem. Quando eu vejo, com certeza eu sou um pecador. Mas a palavra de Deus, se ele falou que ele fez ficar tão branco, que ele desapareceu, fez desaparecer como a névoa e como a nuvem, então é certo o meu pensamento ou a palavra de Deus? Então, o que é certo, o meu pensamento ou a palavra de Deus? A gente não precisa nem discutir isso. A palavra de Deus é a verdade. Muitas pessoas, elas se distanciam da palavra de Deus e estão só próximas do seu pensamento. Mais do que a palavra de Deus, elas acreditam no seu pensamento. Elas não veem o que a palavra de Deus diz. Se elas sentem que elas são pecadoras, elas acham que são pecadoras. É verdade, eu peco, então eu sou pecador. Como eu roubei e vou dizer que eu não tenho pecado? É verdade que eu menti, é verdade que eu roubei, é verdade que eu menti. Então eu sou pecador. Então o que Deus diz? A gente não quer saber de nada disso. Isso são pessoas que acreditam em si mesmas. Não são pessoas que acreditam em Deus. Por isso, nas bodas de Caná da Galileia, ou na história do enfermo há 38 anos, sempre que tem o trabalho de Deus,
tem uma dificuldade que todo ser humano tem que passar. Como eu vou expulsar meu pensamento? Como eu vou me libertar do meu próprio pensamento? Como eu não vou ficar preso ao meu pensamento? Que vocês se libertem de todos os seus pensamentos. E se vocês acreditarem somente na palavra de Deus em si, independente de como vocês vão se sentir, conforme os pecados que vocês cometeram, independente de como vocês podem se sentir pelos seus pecados, mas a palavra de Deus diz. Ele falou que os nossos pecados foram lavados tão branco, que ele fez desaparecer como a névoa e como a nuvem. Ele fez desaparecer o nosso pecado. Se Deus falou isso pra gente, então é porque Deus já fez isso pra gente. Ele fez desaparecer. Se Deus está falando que os nossos pecados foram embora, então por mais que eu sinta que eu sou pecador, por mais que seja a pessoa mais má desse mundo, se Deus falou que Ele lavou esses pecados, então foram lavados. Se Ele está falando que não se lembra mais dos seus pecados, então Ele não se lembra mais dos seus pecados. Deus falou que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Hoje em dia, muitas pessoas dizem que acreditam na palavra de Deus. É muito difícil encontrar pessoas que acreditam na palavra de Deus. Muitas pessoas, mesmo que tenham a palavra de Deus diante delas, mais do que a palavra de Deus, elas acreditam no seu pensamento, no seu julgamento. Essas pessoas são pessoas como a onda do mar, que ficam balançando conforme o vento. Quem são as pessoas que são como a terra? Independente de como o vento balance, independente do que a terra esteja falando, independente do que o mundo fale, mas ignora tudo isso. Então, o que a palavra de Deus está falando? As pessoas que acreditam nisso são pessoas que acreditam em Deus. Há muitos anos eu estava com muita dor de barriga porque eu tinha um problema no estômago. Eu tinha úlcera. Em 3 meses eu perdi 7 quilos. Então, até minhas calças estavam frouxas. O meu terno também estava frouxo. Eu quase não conseguia comer. O médico mandou eu mastigar 100 vezes uma colher de comida. Eu sou uma pessoa que como muito rápido. E eu coloquei uma colher de arroz na boca e comecei a mastigar. Comecei a contar. Eu mastiguei 20 vezes e já não sobrou mais nada na minha boca. Mas, sendo obediente ao meu médico, eu mastiguei 100 vezes. Eu mastiguei 100 vezes uma colher de arroz. Mas mesmo comendo isso, eu tive diarreia. Então, coisa gelada, ardida, azeda, salgada. Tomar café, nem sonhando. Eu tinha muita dor no estômago. E um dia eu orei de manhã. Senhor meu Deus, eu tô com dor de barriga, por favor, que o Senhor me cure. E de repente veio um versículo da Bíblia dentro do meu coração. Marcos capítulo 11, versículo 24. O que estava escrito? Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, se assim será convosco. Então, assim será convosco. Então, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, assim será convosco. Assim será convosco. Então surgiu essa palavra no meu coração. Eu estava pedindo para ele curar minha barriga. Então ele está falando para eu acreditar que eu fui curado.
Ah, então Deus vai responder, ele falou. Então, se ele responder e depois eu ter que acreditar, é uma coisa muito fácil. Mas o problema é que Deus estava mandando primeiro eu acreditar. Então, se eu acredito que minha barriga já foi curada, eu posso comer kimchi, eu posso comer doenjang, eu posso tomar café também. Mas parecia que meu estômago ia estourar e eu ia morrer. Então, não tinha nem como não acreditar e como acreditar. E eu abri Marcos capítulo 11 novamente. E se eu acreditar nessa palavra, eu vou ser curado. Mas se eu acreditei nessa palavra e eu morrer, então é porque Deus é mentiroso. Mas Deus não é mentiroso. Eu acreditei. Deus, por favor, cure a minha barriga. Eu acredito que o Senhor está escutando minha oração. Minha barriga já foi curada. E naquele dia de manhã eu comecei a comer. Com certeza. Assim que eu comi, eu fui pro banheiro correndo e eu fiz diarreia de tudo. Satanás, ele colocou uma tentação no meu coração. Você não tem nem fé, você vai morrer. Não, mas não. Eu não tenho fé, mas na palavra de Deus está falando que vai ser conforme a minha fé. Então, no almoço, eu comi uma tigela inteira de arroz e comecei a ter diarreia de novo. Mas no meu coração eu tinha paz. Porque não fui eu quem falei, foi Deus quem falou para mim. Esse Deus falou o que para mim? Tudo quanto em oração pedir, descrede que recebeste, assim será convosco. Assim será convosco. À noite também eu comi uma tigela de arroz. Eu fui para o restaurante e comi um monte. E no dia seguinte eu não fiz mais diarreia. De manhã eu acordei e realmente meu estômago estava completamente curado. E depois daquele dia o meu estômago ficou curado. A palavra de Deus está viva. Não olhando para a situação, mas acreditem na promessa de Deus. Independente do que você sinta, se Deus falou que você é justo, você é justo. Se Ele falou que não vai mais se lembrar dos seus pecados, Ele não vai mais se lembrar. Se Ele falou que se responsabilizou, já se responsabilizou. Acreditem em Deus. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada.